in muli paribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Sancta Maria, Maria, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Boa noite a todos, é um prazer voltar a essa casa, com muita alegria, né? E meu nome é Leila, eu sou psicóloga, para aqueles que não me conhecem ainda, né? E vou já pedindo desculpas, porque eu não tenho muito hábito de falar frente às câmeras assim. E hoje, me deixaram um tema livre e a minha proposta é de trabalhar duas questões importantes, né? Uma é falar um pouquinho do pensamento e a importância do pensamento. Uma outra vez que aqui estive, falei sobre a vontade, também desse livro, né? Que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, de quem eu gosto muito de estudar, porque ele nos ajuda a aprofundarmos em questões muito importantes. E nos adventos atuais, né, vou falar também um pouquinho do livro, uma mensagem do livro do Divaldo, que é No Rumo do Mundo de Reencarnação. Esse livro o Divaldo lançou ano passado e ele conta bastante dos bastidores da Covid no plano espiritual. Então, vou fazer essas duas abordagens e já indico de antemão duas excelentes leituras. E tanto em um quanto em outro livro, a gente percebe a necessidade de nós nos aprofundarmos nas questões. Nós devemos sempre, em todos os momentos, sairmos só da superficialidade e adentrarmos a intimidade, inclusive a intimidade do nosso ser, né? Nós também devemos fazer reflexões profundas acerca das nossas intimidades, do meu proceder, do meu pensamento, do meu sentimento, porque só aprofundando é que nós conseguiremos sair desse lugar onde nós estamos e realmente evoluirmos. Esse passo à frente se faz muito necessário o autoconhecimento. Nós precisamos muito disso. E aí não dá para ficar na superficialidade, né? Não dá para ficar só no faz de conta. Nós temos que adentrar a intimidade do ser, como já diria o nosso querido professor Eurípides Barçanufo, e que é mencionado, né, nesse livro do Divaldo. Mas então, gostaria de iniciar
com algumas colocações a respeito do pensamento de Leon Denis. Nesse livro, ele traz muitas questões importantes para aprofundarmos. E aí eu escolhi o pensamento porque depois, pela psicografia do Dival, o Dr. Manuel Filomeno de Miranda, ele traz algumas questões sobre o pensamento, inclusive o anjo Ismael, que é o protetor, vamos dizer assim, do Brasil, ele também faz menção neste livro da importância do pensamento para essa interiorização, para esse crescimento. Então, no item do pensamento, Leon Denis coloca assim, que o pensamento é criador, assim como o pensamento do eterno projeta sem cessar no espaço os germes dos seres e dos mundos, assim também o do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz brotar incessante florescência de ideias, de obras, de concepção, que vão influenciar, impressionar para o bem ou para o mal, segundo a sua natureza, a multidão humana. É por isso que a missão dos obreiros do pensamento é ao mesmo tempo grande, temível e sagrada. Nessas palavras de Leon Denis, a gente vai percebendo o quanto é importante, né? E nós sabemos, pelos relatos do livro do André Luiz, ou aqueles que participam mesmo das reuniões mediúnicas, que nós recebemos entidades inteligentíssimas, né? Só que não tem, elas têm a capacidade mental, mas não têm a moral. Então nós devemos cuidar bastante desse aspecto. Por isso que se faz necessário compreender bem essa questão do pensamento. E Leon Denis prossegue falando assim, é a sua chama que aquece as almas e ilumina os desertos da existência. É temível porque seus efeitos são poderosos tanto para a descida como para a ascensão. Ele está se referindo ao pensamento, o poder do pensamento. E hoje, com essa pandemia em que estamos vivendo, nós devemos ter bastante cuidado e pensarmos bastante antes de nós emitirmos uma opinião, antes de nós fazermos alguma inferência, né? Mesmo porque a gente já sabe que a gente não deve ser avaliativo, embora às vezes nós não consigamos seguir nessa retidão de não sermos avaliativos. Então, às vezes nós emitimos a nossa opinião, sim, e somos às vezes juízes, quando não deveríamos ser. Então, Leon Denis coloca essa questão. Mais à frente, nesse mesmo estudo, quando ele está falando da disciplina do pensamento e a reforma do caráter, ele coloca que nós modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Olha, então nós modelamos. Então a modelagem, né, é uma coisa, vamos pensar assim, na mão de um oleiro, um vaso é modelado, né? Nós podemos fazer várias modelagens. Então, o pensamento é como nós modelamos o nosso dia a dia, nós modelamos as nossas expectativas, nós modelamos as nossas experiências pelo pensamento, que é muito poderoso. Então, nós devemos cuidar muito do nosso pensamento, porque junto com o pensamento vem o sentimento. Só que, às vezes, os sentimentos atualmente tem vindo muito assim, muito medo, as pessoas se colocando muito no lugar de vítimas, né? A vitimização é uma constante, eu percebo isso não só no consultório, mas das pessoas de uma maneira geral, quando as pessoas estão se expondo, mostram muito medo nessa fase em que nós estamos vivendo. Então nós temos que cuidar da onde vem o nosso medo, onde está a nossa fé.
Leon Denis ainda comenta que o homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Por ele, suas obras irradiam e se perpetuam através dos séculos. Quer dizer, nós mesmos, né? Nós já encarnamos e desencarnamos diversas vezes. E nós somos frutos desse pensamento. É através do pensamento que nós vamos educar os nossos sentimentos. Não tem outro caminho. Então nós precisamos perceber os nossos sentimentos, mas nós vamos educá-los através do pensamento. Então nosso pensamento, ele precisa ser muito bem cuidado. Nós temos que ter atenção. Claro, nós não vamos atingir toda a perfeição numa encarnação só, mas nós devemos vigiar muito os nossos pensamentos. E quando a gente toma consciência, nossa, estava pensando tal coisa, nossa, né? Quando a gente percebe o desequilíbrio dos nossos pensamentos, é o momento de nós reformularmos esse pensamento. E junto com o pensamento, o sentimento, né? Como eu estava dizendo anteriormente, o medo, a vitimização, a falta de responsabilidade, né? Tudo isso nós vamos cuidar com o nosso pensamento. Então essa eu quis trazer. Tem mais algumas questões, né? Mas o nosso tempo é pouco, então fica a indicação do livro para estudo, né? Não sei dos estudos da casa, mas fica a indicação para o estudo do pensamento, que o nosso querido doutor Eurípides, uns chamam de doutor, porque outros chamam de professor, porque ele foi tudo isso, né? Quando encarnado lá em Sacramento. E há pouco, junto com uma companheira aqui da casa, eu estava realmente vendo um livro que tem dela aqui, estava fazendo essa menção que a Alzira Bessa-Mui, sobrinha neta de Eurípides, ela tem um trabalho em Sacramento de divulgação da evangelização de espíritos, que é uma metodologia que se usa para todos nós, independente da idade, para nós nos evangelizarmos, né? Porque quando a gente se intitula evangelizador do outro, primeiro nós temos necessidade de nos evangelizar. E a Alzira, junto com toda uma equipe, foi desenvolvendo, tem vários livros, né? Então, é muito interessante essa metodologia para quem tem crianças, né? Ou na casa espírita, ou mesmo em casa. Porque a Eurípides traz a evangelização de espíritos, independente da idade. Então, agora eu vou colocar, como eu citei, né, o livro A Psicografia do Divaldo, pelo espírito do Dr. Manuel Filomeno de Miranda, na página 214, esse livro vai tratando de várias questões do mundo de regeneração. E ele, assim, eu acho que é uma relíquia, é um tesouro esse livro, porque nos mostra uma realidade espiritual que por vezes nós não vemos. Que bom que nós temos essas mãos que podem psicografar e nos trazermos essa realidade no outro plano. O que eu vou relatar, né? Não vou ler porque demanda um pouco de tempo e o nosso tempo está meio curto. Inclusive eu gostaria de pedir que a hora faltar 5 minutos me avise, por favor. Ismael, Dr. Manuel Filomeno de Miranda, no plano espiritual, ele está sendo convidado para fazer parte de uma equipe que vai vir ao plano terrestre para assessorar, para cuidar dos desencarnados, daqueles que estão desencarnando e dos encarnados que estão sofrendo muito ataques. E então, numa reunião no plano espiritual, ele
Ismael, o anjo Ismael, faz algumas colocações. Ele começa falando da beleza do planeta Terra, quando foi formado pelas mãos de Jesus e de outros criadores. E de como foi muito bonito acalmarem-se os mares, acalmarem-se os vulcões, de como nasceu a vida no planeta, que depois vieram os seres humanos e como todos nós fomos cuidados. E depois veio Jesus, que trouxe a sua messe de amor. Ele trouxe ele trouxe o caminho pelo qual nós deveríamos seguir moralmente. E ele fala da lei de progresso, né? E aí, lá no meio da fala do Ismael, ele diz assim: simultaneamente, os pensamentos e ações físicas dos seres humanos atraíram muitas das forças inerentes ao seu processo, que geraram calamidades inomináveis. Com essa fala de Ismael, a gente percebe que, olha, são os pensamentos e as ações físicas que atraíram muitas das forças inerentes ao seu processo, que geraram as calamidades. Então, assim, a todo momento, né? Quando a gente pensa mal de alguém, quando vem esse processo que nós temos de raiva, né? Uns mais, outros menos, mas ele coloca de uma maneira geral que todos nós somos responsáveis por esse momento que estamos vivendo de pandemia, né? E aí ele continua. Isso porque o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime, e por misericórdia diminuirá o tempo de depuração. E continua. São dias de purificação interior e, em consequência, a injustiça, a promiscuidade e a vileza moral da maioria dos humanos terrestres atraíram os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões desacisadas. Desacisadas assim, que não têm juízo mesmo. E dessa maneira ele vai colocando para que nós assumamos a nossa parcela de responsabilidade. Aqueles que têm um pouquinho mais de juízo, devemos assumir a ação no bem. Sabemos que nessa época de pandemia, muitas casas espíritas fecharam. Muitas assistências sociais que as casas faziam foram encerradas temporariamente ou permanentemente. Então, muitos ficaram sem essa compreensão, sem assistência fraterna, propriamente dita. Sejam os próprios trabalhadores da casa, né? Mas nós, ainda que temos internet, ainda dava pra gente, ainda dá, né? Para irmos conversando, trocando ideias, né? Existem muitos que estão desassistidos mesmos. E aí Ismael continua: esse período é muito mais sério do que se pensa ou se trabalha para que logo passe. As sonhadas soluções apressadas, mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais, atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Então, são sofrimentos programados, mas vamos pensar também que são as oportunidades. Oportunidades de nós fazermos uma revisão da nossa capacidade de caridade. Sucede que o estabelecido se cumprirá
e aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundos congêneres, porém inferiores. Então, a responsabilidade de para onde cada um vai é sua, né? Mas nós devemos estar muito atentos em relação a isso, porque não é porque nós temos um trabalho na casa espírita, que temos muito conhecimento, que nós vamos ficar por aqui. Ninguém tem isso garantido, né? É por isso que nós somos chamados a fazer essa reforma íntima, olharmos, percebermos os nossos sentimentos, coordenarmos o nosso pensamento e percebermos o que eu preciso mudar. Esse momento é bastante importante. E Ismael continua: a pandemia resultante da Covid-19, que assola muitos países, faz-se acompanhar de outra mais cruel, que é a do crime praticado por autoridades infelizes, que exploram o momento, acumulando poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. Eu decidi ler esse trecho porque por vezes eu encontro pessoas muito bravas com os governos, com os prefeitos, né? Com os empresários, e a gente sabe que talvez não estão agindo eticamente, mas isso não é da nossa conta, né? A nossa conta ainda é a gente olhar para si mesmo, porque quem eu posso melhorar? Eu só posso melhorar a mim mesmo. Nós encarnamos com essa responsabilidade de melhorar a nós mesmos, né? No máximo, conduzir aquele que nos pede ajuda, aquele amigo mais próximo, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso pensamento, o nosso julgamento desses irmãos doentes, porque os nossos governantes, esses que roubam, que não fazem leis adequadas, eles vão colher o que estão plantando, mas nós temos que tomar esse cuidado de não entrarmos nessa faixa vibratória, né? Porque facilmente nós entramos nessa faixa vibratória, e aí, como existem muitos irmãos nossos necessitados, eles vêm e ficam junto da gente, né? Esperando um deslize nosso para tentar nos destruir. Nesse livro tem passagens do professor Eurípides na espiritualidade fazendo desobsessão, né? Com médiums preparadas, médiums que levaram 120 anos no plano encarnado, no plano desencarnado, se preparando para essa encarnação, né? Talvez nós também tenhamos passado por esse processo. O livro cita essas médiums que trabalham no plano encarnado e desencarnadas à noite também são médiums na espiritualidade, que recebem esses irmãos muito raivosos, com os quais o professor Eurípides faz a doutrinação, faz o diálogo, né, de esclarecimento, de amorosidade. Por isso que eu acho esse livro muito rico, porque aí nós vamos adquirindo a consciência de como nós estamos e como está a nossa volta. Ismael continua: confiamos que todos que aqui estamos ofertemos o carinho e o amor de Jesus Cristo no seu tempo, ante as injunções algo semelhantes desses dias. Então, o que nós estamos vivendo hoje? E quantas encarnações hoje nós temos alguma consciência, buscamos o estudo, buscamos uma evolução através da caridade, através do auxílio ao próximo.
mas nós já estivemos em outros lados. Então nós devemos ser igualmente caridosos com esses irmãos. Tenho alguns, falta pouco agora. Serão esforços contínuos de nossa parte, porque também estaremos vigilantes e operosos com as multidões de desencarnados na psicosfera tenebrosa dos lugares enfermos, aliviando o desespero e encaminhando para o trabalho e o dever de solidariedade todos aqueles que se acham injustiçados, mantendo a ignorância dos fatores que os levaram às ocorrências danosas quando as houve. Isso aqui é Ismael falando para os amigos espirituais que vêm socorrer os encarnados e os desencarnados na crosta terrestre. Então, eu achei isso muito importante porque é um carinho muito grande de preparar muitos para vir em nosso auxílio. Citando inclusive aqui que Jesus, olha, no século passado, momento houve em que o próprio Jesus visitou novamente a terra a fim de evitar a guerra que estava por explodir. Então Jesus está presente. Somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na terra, até a última, que será vitoriosa do Evangelho do Cristo, mesmo que sobre outras denominações. Onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Achei muito interessante essa parte que ele fala assim, olha, que o Evangelho do Cristo vai ser vitorioso, mesmo que sobre outras denominações. Então nós percebemos que não importa a religião, né? Que todas as religiões falam da caridade, do amor ao próximo, da paciência que nós devemos ter uns com os outros. Então não importa a denominação. E aí ele encerra a fala dizendo assim: exultemos e cantemos glórias ao Senhor e aos seus mensageiros afáveis e sábios. Porque é um momento, já estou finalizando, um momento de grande seriedade. Essa seriedade com que nós devemos nos tratar, nos cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E também cuidar, na medida do possível, daqueles que estão próximos. Principalmente com muita oração. A oração nos auxilia na sintonia mental, mas também auxiliam esses irmãos abnegados que estão trabalhando incessantemente no plano espiritual para socorrer a todos nós. Então, era essa a mensagem que eu tinha para trazer hoje, né? Só uma reflexão. Ambos os livros são importantes e eu recomendo o estudo, né? São coisas que não dá apenas para fazer uma leitura. A gente há que se aprofundar nessas questões, que são muitas, né? Então, muito obrigada, muita paz a todos. E agora tem mais uma música para encerrar. Costuma-se dizer que quem canta reza 2 vezes. Aí nós estamos cantando 2 vezes para rezar 4. Abrimos com a invocação a Maria, né? Maria, e agora vamos falar uma invocação a Deus, ouvindo, vendo e sentindo.
Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiros da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir.